Depois, quem for chegando, vai se acomodando nas cadeiras da nossa sala aqui, nossa sala virtual. Vamos então fazer uma oração, como de costume, agradecer. A gente só tem a agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos através dessa tecnologia, através da internet. A internet, ela aproxima as pessoas através da tecnologia. Então vamos pensar em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que nos acolhem, que nos orientam. E agora, com esse estudo que nós fizemos do nosso lar e agora dos mensageiros, a gente tem uma consciência maior do trabalho que eles desenvolvem em torno de nós. E que eles estão sempre nos protegendo, nos orientando, nos aconselhando e não desistem da gente, né? Como são persistentes esses mentores, né? As familiares que nos antecederam na partida por plano espiritual estão sempre nos ajudando. E o que a gente pode falar? Gratidão. Gratidão pela paciência que tem conosco, porque nós somos às vezes criança mimada, birrenta, né? Que resiste ao caminhar em direção ao amor do Cristo, ao Evangelho do nosso Senhor. Então, gratidão mais uma vez, que Jesus esteja presente, e Ele disse que estaria sempre que estivesse reunido em seu nome, e que esse estudo possa trazer-nos, nos motivar a mudar, a nos reconstruir, a nos reformar e a caminhar em direção ao Evangelho do Cristo. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, hoje nós estamos... nós vamos só dar uma lembradinha, né, no capítulo 22. O capítulo 22 é aquele em que eles foram para uma ala lá dos mensageiros, e o André e o Vicente ficou surpreso ao ver uma quantidade enorme, né, de camas bem baixinhas, assim, bem rente ao chão, e um lugar assim meio escurecido, assim, né, quando chegaram assim estava escuro, e muitas pessoas deitadas ali, e com a expressão assim cadavérica, assim, lembrava aquelas múmias do Egito, né? Algumas estavam assim numa expressão assim tão tipo filme de terror que ele fala, né? Ele lembra aqui que o olho assim meio arregalado, assim, né? Ou alguns dormiam tranquilamente, mas a maioria estava assim numa situação assim muito muito sombria, né? E era uma área assim superior a 3 quilômetros. Era largo mesmo, era bastante espaço que tinha ali. Os quadros, um quadro, né, de pessoas, uma enfermaria. Todos adormecidos, Então ali o Alfredo, então, que é o diretor lá desse centro, ele esclareceu que ali eles recolhem os irmãos adormecidos. E naquela ala ali tinha quase 2.000. E falou, bom, vamos parar de conversa e vamos começar o nosso trabalho de assistência. Aí dezenas de operários e pessoas ali começaram a trabalhar e parecia um cemitério escuro. E eles foram começando a atender aquelas pessoas, né? Eles fizeram um sinal luminoso, assim, né? Porque o Alfredo e o Aniceto, eles nem precisavam dessa... A gente sabe que o espírito não precisa de luz para enxergar. Mas o André Luiz e o Vicente e aqueles operários, eles ainda estavam mais ligados com a matéria, e eles ainda precisavam desse sinal luminoso para se orientar. E até mesmo para os espíritos que estavam ali, né? Então eles começaram a olhar e viram assim, né, alguns com os olhos aparentemente vitrificados, né, aquele olho assim que fica a pessoa assim, fica meio arregalado, um pavor doloroso, desespero da morte cadavérica, palidez. Então
dava uma impressão assim muito desagradável mesmo, né, de olhar aquelas pessoas que aparentavam elas estar em sofrimento profundo, embora adormecido, mas em sofrimento. Ele até diz aqui, ó, recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Então tinham perfeitas múmias ali, eram múmias, né, na verdade. E ele tinha a impressão de estar no cemitério de múmias. Então, Aniceto esclareceu para eles que não podia atender a todos, né? E primeiro que eles não tinham pessoal suficientemente adestrado e que não estava no momento daquelas pessoas ainda despertar. Então eles tinham 80 auxiliares que trabalhavam com 2.000 pacientes. Então imagine, né? E cada auxiliar aquele poderia atender 5 pacientes de uma só vez. Então, à vista disso, dos nossos 1.980, né, arredondando para 2.000, você separou então aqueles 400 que estavam melhorzinho que poderiam ser atendidos. A André Luiz se aproximou de uma daqueles pacientes para olhar mais detidamente. Como ele era médico, ele pegou no pulso da pessoa e sentiu que tinha pulsação, tinha movimentos respiratórios, embora estava assim totalmente quieto, né, imobilizado pela catalepsia ou que eles estavam passando, mas eles tinham aquela aparência de encarnado. Ele ficou surpreso com isso. E a gente também, né? Como é que pode, né? No plano espiritual também tem um corpo físico. O corpo físico, ele apresenta as mesmas características, né? O corpo físico deles lá, que é o corpo perispiritual, as mesmas características do nosso corpo enquanto aqui encarnados. E ele também surpreso de ver aquelas pessoas assim, ali deitadas, falou, meu Deus do céu, que coisa, né, estranha isso aí, né? Moradia da morte. Na morte depois da morte, aqui então o que é isso? A morte depois da morte. Então ela falou assim, André, é a verdadeira imagem da morte aqui mesmo, né? Todos estão aqui, a maioria daqui, agora que vem uma coisa interessante, né? A maioria dos que estão aqui, eles acreditam no sono eterno, né? Aqueles que estavam aqui nas igrejas, tudo, quando eu morrer, eu vou ficar lá dormindo, né? O sono eterno, vou descansar. Então, como eles têm essa ilusão, eles acabam se colocando nessa condição de sono eterno. O Orlando, que está aqui pertinho de mim, teve algumas vezes que ele me contou de uma trombeta, né, do evangélico, às vezes estava esperando a trombeta tocar para poder acordar. 100 anos. 100 anos, né? 100 anos. O Orlando pode contar melhor essa história. Não, estava dormindo, era espíritos desses irmãos protestantes, né? Que acredito que vem um anjo do Senhor para acordar eles ali e levar para o paraíso. Então, enquanto isso não acontecer, eles permanecem dormindo ali no túmulo, junto com o corpo. O corpo se decompõe e tudo. E ele já fazia mais de 100 anos que estava ali naquela situação, porque não vinha um anjo do Senhor tocar a trombeta, como era anunciado na igreja, né? Ele aprendeu isso. Então ele esperava o anjo chegar com a trombeta para... Mas de repente no mundo espiritual tem lá uns obsessores na qualidade de brincalhões, né? Aqueles espíritos que zombeteiros. Então esse zombeteiro ele provocava todo mundo, né? E saía correndo, assustava os outros. E dois muito malucos, né? Ele foi assustar eles saíram atrás dele. E ele corria, e os outros dois tentando pegar aquela coisa, né? Aí nisso, os mentores espirituais, dois que estavam em aprendizado ali perto do túmulo, né? Aprendendo como é que era o comportamento. Um falou pro outro, falou, peraí, vamos unir o útil ao agradável. Aí quando aquele brincalhão vem correndo dos dois que queria traçalhar ele segura e passa ali tipo uma corrente magnética, uma forma que os dois se perderam, não viram mais o brincalhão, né? Aí falou, olha, o que está acontecendo? Eles querem me pegar para me matar. Não, mas eu não vai fazer isso, nós vamos te dar proteção. Só que você vai fazer um trabalhinho para nós.
Você está vendo esse irmão deitado aqui na sepultura? Tô. Então ele só vai acordar quando alguém tocar aqui uma trombeta. Sabe o que é trombeta? Aquelas cornetas compridas. Então nós vamos arrumar para você uma trombeta, você vai tocar bem aqui na sepultura, para que ele pense, na verdade, que é o anjo que está anunciando. E no fundo é mesmo. Você vai se transformar em anjo por alguns minutos. Aí arrumou a trombeta, deu para ele, ele começou a tocar a trombeta e o espírito lá, eu sabia que Nosso Senhor não ia falhar comigo. Agora sim, agora eu vou levantar daqui. Aí levantou e os mentores, eles passando por anjos, que eram anjos mesmo, né, espíritos de luz, acompanharam ele e ainda levou de contrapeso o espírito brincalhão para um resgate no mundo espiritual. Quer dizer, ajudou um, ajudou o outro. Essa história ela está no livro, hein? Está num livro, eu não sei o nome. Não lembro Me não. pergunta que eu não vou. Depois nós vamos pesquisar para colocar o livro aqui à disposição, pessoal, de repente até ler. Bom dia, Rejane, seja bem-vinda. Chegou no meio da conversa, eu nem tinha percebido que você tinha chegado. A Rejane e a Shirley. Bom dia, Shirley, seja bem-vinda também. Nós estamos recordando ainda a reunião passada, né, que nós estávamos vendo o capítulo 22. Bom dia. Bom dia. Hoje é o dia do capítulo 23. E o Orlando estava contando aqui uma pequena história que ele leu no livro, que nós estamos vendo aqui 2.000 pessoas, né, 2.000 espíritos adormecidos, né, nesse centro onde o Aniceto passou. Magnetizado, né, pelas próprias ideias, pelas ilusões que eles construíram. E essa ilustração que o Orlando trouxe mostra bem, né, como é que essa ilusão ela se materializa mesmo, né? Então aquilo que a gente acredita né? A gente vive aquilo. Para eles estão mesmo no sono eterno. Então muitos estão nessa situação de sono eterno, acreditando que eles precisam ficar naquela situação aguardando o dia do juízo final. Por isso que nós, dentro da doutrina espírita, nós sempre somos convidados, né, à fé raciocinada, a estudar para que essa fé seja mais firme, né? Então aqui a fé sincera é ginástica do espírito, diz aqui, ó. Então, porque as pessoas dormem porque estão magnetizadas pelas próprias concepções negativistas. Então, são pessoas que carregam culpas, né? Carregam remorso, aí ela é uma forma dela se isolar para não viver aquele drama que ela está, então ela fica, acreditam, adormecida. Então, até ele usa a palavra que permanece paralítico, porque preferiram a rigidez ao entendimento. Eles se recusam a entender, eles preferem ficar se punindo. A gente às vezes até fala sobre como assim a pessoa prefere sofrer, né? Prefere se punir. Mas muitos de nós faz isso. A gente às vezes carrega aquela culpa, não quer enfrentar a realidade e fica preso a situações de tristeza. Então aqui fala sobre os olhos, né, das pessoas, a aparência, o desespero da morte, múmias, né? E o Aniceto ele fala, são criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Então, pessoas que egoístas, né? Não entregaram ao bem ativo e renovador, o que é isso? Pessoas egoístas, quando estavam encarnadas. Acreditavam convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, ou então o sono eterno. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os seus débitos, né? Então, um dia eles ainda vão despertar. Muito bem. E eles fizeram, então, o tratamento através do sopro, né? Entra com eles. Aqueles melhorzinhos, eles despertava, depois adormece de novo. A maioria de nós, quando partimos para o plano espiritual, a gente fica no estado adormecido, né?
E esse tempo de adormecimento é maior ou menor de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento, porque como a gente está num outro momento, numa outra dimensão, nós ainda estamos buscando acostumar com aquela situação, né? E aí é preciso que a gente passe por esse período esse estágio, né, de adormecimento para a gente poder se ambientar. Existe casos assim que se a pessoa, igual o caso do André mesmo, nosso lar, né? Imagine se ele em seguidinha ele viesse aqui para ver a família dele, né? Ia causar muitos problemas. Então, às vezes, até uma bênção de Deus permanecer nesse estado. É um merecimento mesmo. Então, hoje nós vamos falar sobre pesadelo. Então, nós vamos continuar naquela ala dessas pessoas adormecidas, que estão lá meio que petrificados. Nesse capítulo 23, ele traz um caso, né, de pessoas, né, que estavam de um pesadelo, aliás, né? Apenas um caso. Então, Alfredo então convidou eles para ir ao trabalho, né? E disse assim, ó, nós precisamos acentuar as experiências e aproveitar as oportunidades, né? Então começaram então a visitar ali, né? Conhecer as pessoas que estavam ali, a fazer tratamento em um e outro. E daí então o Alfredo, o Aniceto, aliás, falou para eles, né, em um tom assim bem, um tom grave, quer dizer, uma coisa assim muito séria, olha, preste bem atenção, né? Para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Todos os que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono. Quer dizer, se eles estão com mau sono, quer dizer que também existe o quê? O bom sono, né? Então, mas todos que estavam ali tinham mau sono. Então é preciso que a gente aqueles que estão ali endereçados ao tratamento, passado aquele momento assim de surpresa, né? Que viu aquele múmia aí, todo mundo feio, parece filme de terror e tal. Vamos acalmar, peraí, calma. Agora vamos ver com amor. Né? Vamos olhar diferente agora. Vamos olhar com profundidade as pessoas que estão ali. Embora todos permaneçam ali com mau sono, mas se a gente quer realmente auxiliar, se nós queremos realmente ajudar, nós precisamos mudar a nossa forma de visualização daquelas pessoas, né? Então, quanto aos que dormem bom sono, né, André falou, tem os que dormem então bom sono? Ele falou, sem dúvida, temos na esfera de nossas atividades que repousam períodos curtos. É interessante, nós ontem, quando nós estávamos estudando o livro dos Espíritos, nós estudamos sobre essa questão, né, do bom sono, né? Os espíritos, né, as sensações e percepções dos espíritos, eles também descansam. Só que não é bem o sono, né? Eles desviam, eles deixam de fazer o foco naquele trabalho que eles estão se dedicando, né? E começam a fazer uma espécie de meditação. Então, num período assim curto. Então, os trabalhadores retos que esperam repouso noturno, ele diz aqui, né? Aqueles espíritos que já estão num nível melhor, eles têm então bom sono também, em determinados períodos são rápidos, né? É como o momento que ele tem para se refletir sobre ele mesmo, para serenar as emoções, né? Tranquilizar. Porque o espírito não dorme, né? Nós mesmos não dormimos, né? Não sei aqueles mais preguiçosões, às vezes quando vai para a cama adormece também, né? Fica também quietinho lá. Mas não há necessidade de dormir, porque o dormir é para recuperar o corpo físico, né? Então o espírito, nós adormecemos, né? O corpo adormece, mas o espírito sai ou para trabalhar ou para fazer coisas, muitas vezes é inadequada, né? Então é assim que acontece.
Então ele fez a recomendação até, né, então, né, de que teria que ver assim com clareza e precisão, né? E porque aqueles irmãos que estavam ali, eles dormem, mas em desequilíbrio, eles estão desajustados, né? Entrega-se a pesadelos. Então eles estão ali pensando nos equívocos que eles cometeram, os crimes que eles cometeram. Então o corpo perispiritual está ali imóvel, né, no estado cataléptico, mas eles estão revivendo, vivenciando muitas vezes aquelas situações que eles passaram aqui na Terra. E eles vivenciam não como a gente assiste um filme, eles vivenciam como se estivesse passando mesmo por aquilo, eles passam mesmo por a situação, né? Eles vivem novamente aquela experiência. Aí o Alfredo, né, esclarece, né, que aqui na Terra, quando você vai fazer um exame numa pessoa para ver se ela tem alguma enfermidade, né, o médico vai fazer, ele vai ver o que? As vísceras, né, exames, é um inquérito, né, anatômico, né, vai ver a anatomia da pessoa, né, o corpo físico, as células, o que está funcionando bem, o que já tá falhando, né? Alguns órgãos que às vezes até deixam de funcionar. Então faz essa auscultação, né? Ele usa até a palavra que é auscultação, que física aqui na Terra, né? Que é aquele aparelhinho que o médico usa para ouvir o nosso coração e tudo mais. Agora, lá no plano espiritual, ele tem que fazer a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Então, o André Luiz se aproximou então de um daqueles pacientes, de um daqueles enfermos, e começou a perceber que da cabeça dele saía uma espécie de uma nuvenzinha escurecida, assim, né? Saía aquela nuvenzinha, e ele se aproximou daquela nuvenzinha que estava saindo da fronte da pessoa, e aí então ele começou a vivenciar também o que ela estava vivenciando, né? Começou a perceber o que estava acontecendo naquela sombra cinzenta escura. Era como quando ele se aproximou mais, é como se ele estivesse atravessando assim um portal. Ele atravessou uma porta e dentro daquela sombra, a mente dele atravessando, ele viu um quadro horrível e angustioso. Uma senhora, então essa senhora aqui, né, que estava fazendo expelindo, né, aquela sombra cinzenta, era uma senhora de idade madura, mas ela demonstrava assim, uma crueldade impassível do rosto. E ele viu então a cena dela lutando com um homem embriagado, né? O homem estava totalmente assim, embriagado, né? Não conseguia reagir a nada, e ela estava lutando com ele. E ele gritava com ela, né? Assim, que ele não conseguia reagir, porque ela estava lúcida, né? E ele estava embriagado, totalmente dominado pelo álcool, não conseguia reagir. Ele falava: Ana, pelo amor de Deus, não me mates, não me mates. E não conseguia se defender. E ela: nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre: morrerás esta noite. Veja então que 2.000 pessoas ali, né? Cada um daquelas ali deve ter um caso, né? Uma história. Nós vamos ver a história da Ana, que estava ali, né? Então ela falou bem assim: nunca te perdoarei, morrerás esta noite. E daí ele viu assim que a pessoa ali embriagada caiu ao chão e ele viu o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso. Perdoa-me. Então ela deve ter colocado alguma coisa na bebida dele que ele impedia ele de reagir.
Perdoa-me se te causei algum mal. Eu sou pai dos nossos filhos, né? Ana, preciso viver para meus filhos, não me mates por piedade. Ele implorava piedade àquela mulher. E ela viu ele com frieza e respondeu duramente: morrerás, mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te. Olha que coisa estranha, né? Ela estava atacando ele, agredindo e dizendo que amava ele. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Olha só, então, no caso de infidelidade ali, ela estava querendo matar. Já que não pode ser meu, não vai ser de mais ninguém, né? Essa que é a ideia. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. E o moço, né, se movimentando no chão ali, querendo escapar, ela dizia assim: Deus sabe que eu estou arrependido do meu criminoso passado, quero viver para o bem. Então, olha, Ana, me perdoa pelo amor de Deus eterno Pai, mesmo que a gente não possa ser marido e mulher, será que eu não posso ser como teu irmão? Ajuda-me para que possa te ajudar, não me mates, não me mates. A mulher não queria saber disso não, né? Com a maldade agravada, ela tomou de um martelo, e ele falou, por Deus, né? E ela falou, Deus não existe. E pegou o martelo e deu umas marteladas no crânio dele, e ele caiu e morreu. Então ela pegou ele, colocou no carrinho de mão, com dificuldade, e levou ele, né, para uma passagem de comboio, né? Colocou lá na estrada, assim, onde passava o comboio, para simular, né, que ele foi um acidente e tal, que ele não foi assassinado, né, nos trilhos lá do trem. E daí, então, o André continuava observando a cena e viu que ela estava, depois que ela fez isso, né, ela começou assim, a ficar com os olhos assim arregalados, com aquela aparência assim de louca, e ele continuou seguindo ela. É interessante que ele diz aqui que ele não esperou a máquina de ferro, né, que é o comboio, passar sobre o moço. Ele já foi seguindo a mulher, que ela saiu, se afastou dali, ele foi seguindo. Quer dizer, o André, ele estava vendo aquela cena, mas ele estava no meio da cena. Então ele poderia até permanecer ali. Isso é interessante a gente fazer essa análise para a gente ver como é que funciona, né, o plano espiritual. A tecnologia lá é bem mais avançada. As histórias, situações, você participa dela como se tivesse e está ali, né, no meio daquela cena, daquelas situações que estão ocorrendo, né? Não é como a gente aqui que vê às vezes como um filme, né? É uma tecnologia bem mais avançada do que a que nós temos aqui. Então ele não esperou a máquina de ferro, acompanhou ela e percebeu então que ela estava com aqueles olhos... Oi, querido, bom dia. Bom dia. Ela estava com os olhos arregalados, assim, né, como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Então o que André viu? Na hora que ela fez isso, obsessores, né, que estavam ajudando ela naquele trabalho, começaram a aparecer e começaram a assediar ela. E agora quem estava embriagada era ela, embriagada pela loucura, pelo desequilíbrio. Ela venceu aquele homem, né, pobre homem invigilante, mas agora ela seria vencida pelos espíritos perversos que estavam ali assediando ela, né? E aí ela começou então a sentir a presença e ver aquela presença, e ela fala, acuda-me, né? E apavorada, e suplicava em vão. Agora veja o que o André fala aqui, né? Logo na sequência. Senti-me como um espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. Então ele percebeu, André Luiz percebeu assim, eu preciso ajudar ela, né? Mas, e graças a eu achei interessante isso, né? E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz, senão mais viva compaixão. Porque qual que é o nosso impulso quando a gente vê uma pessoa que comete um crime?
A gente toma as dores da vítima, né? E fala bem assim, tá, que criminoso, né? Já começa a julgar, já começa a apontar o dedo, que pessoa má, né? Merece mesmo, né? Os espíritos estão assediando lá, tem que acontecer isso mesmo, mas não. André Luiz, ele falou, graças à bondade divina, ele já estava mais preparado, lembra da preparação que ele passou no nosso lar e agora estava passando ali, né, no Centro dos Mensageiros, então ele já estava mais preparado para essas situações. E então ali ele enxergava então uma mulher infeliz, né? Uma mulher infeliz que estava sendo assediada pelos espíritos, né? Então na cabeça dele, ele recordou então as lições recebidas no nosso lar e lembrou assim, né? Se Ana estivesse no meu mundo, né? No mundo ao meu lado, na família de sangue, eu não desejaria auxiliá-la. Então ele começou a construir nele uma compaixão, né? Ele fala até que sentir viva compaixão, uma compaixão por aquela pessoa que estava no mundo do crime, para acolher ela como uma irmã infeliz que precisava de socorro, né? Por que haveria de acusá-la, diz ele, se não lhe conhecia o passado total? Eu nem sei por que ela chegou até isso, né? O que a vida dela levou ela, né, a fazer tudo isso, né, a cometer esse crime, ter-se-lhe dado a educação na infância? Então ele pergunta, será que ela teve uma educação adequada? Porque nós sabemos, né, que cada criança tem uma educação diferente, né, do outro, né? Tem pais que são muito zelosos, né? Tem pais que são negligentes, tem pais que não são... Qual tipo de educação que ela teve para chegar a essa situação, né? A bênção do lar, a segurança de um afeto sem mancha. Será que ela foi realmente amada na infância, na adolescência, pela família? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida. Então ele fez naqueles segundos que ele estava ali, ele fez tantas análises, né, para justificar a compaixão e o amor que ele tinha, que ele precisava dedicar àquela pessoa que estava cometendo aquele crime. Então, quem sabe, viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos dos sofrimentos. Que laços a uniriam a vítima também, né? Qual foi o comprometimento que ela tinha com aquela pessoa que ela matou, né? Em existências anteriores, né? Por que será que ela chegou a esse fato? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia nada disso, né? Então, através dessas reflexões, então André Luiz construiu a sua piedade, a sua compaixão por aquela pobre mulher rodeada de sombras agressivas, que os obsessores estavam ali, trabalhando com ela, né? E ela implorando socorro, e ele não sabia como ajudar. Como que eu ajudo, né? Ele tinha compaixão, tinha todo aquele sentimento de amor por ela, mas como é que eu ajudo ela? Ela está sendo assediada, né? E o que eu faço para ajudar ela? E daí Aniceto, né, de súbito veio e exclamou para ele bondoso, vem, André, Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã feliz. Então, todo aquele sentimento que ele construiu, né, toda aquela justificativa que ele fez para si mesmo, já era um auxílio. Ele estava mandando energias para Ana. E a Ana estava sendo acolhida, se sentindo amada, que era o que ela precisava, né? Era o tratamento que ela estava necessitando naquele momento, que ela tinha acabado de cometer um crime, de ela matar o ex-companheiro dela, né? Então ela precisava desse acolhimento. É interessante, né, que a ideia que nós somos levados enquanto encarnados é o que com relação ao criminoso? Será que é esse? De acolhimento, de dedicar amor, de tentar entender ele?
ou é julgar e falar, não, tem que ser punido mesmo, né? Tomara que os espíritos levem ele mesmo a bancarrota, que ele seja derrotado, né? E tal. Mas não. O trabalho no plano espiritual é totalmente inverso, né? Eu tenho um companheiro de casa espírita aqui em Palmas, né, o Barçanufo, ele fala, Dilon, tá tudo invertido. E realmente, né, os nossos comportamentos, nossos sentimentos com relação às coisas que nos acontecem, geralmente são invertidos com relação à coisa espiritual. A gente olha as coisas ao contrário, né? A gente não tem essa visão assim tão nobre, né, que Jesus nos ensinou, mas a gente desconsidera isso e prefere julgar, prefere não acolher, prefere empurrar. A pessoa está na beira do abismo, a gente às vezes vai lá e empurra mais ainda para que ela caia de uma vez no abismo, ao invés de acolher e falar, não, meu irmão, você cometeu um crime, mas Deus é bom, Deus, você vai poder reparar isso aí, né? Procura se perdoar. Então, o que o Alfredo falou então para eles? Vicente e você. O Vicente também tinha tido a experiência também, só que não foi narrado aqui. Só foi contada a experiência do André com a Ana. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram a ser mãe feliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Então, aqui então, o que o André Luiz recebeu uma lição, né? Ele começou a compreender como é que ele ia ajudar. Porque toda essa viagem que eles fizeram, né, desde o nosso lar, dos centros mensageiros, passando por essa estação, passando por todas aquelas situações, né, próximo aqui da crosta terrestre, de tempestade energética e tudo mais, é uma preparação para que eles possam desenvolver um trabalho aqui na Terra com os encarnados de auxílio melhor, né? Então ele está sendo desenvolvida a compreensão dele, mas na prática, né? Para socorrer e ajudar com êxito cada um. Então as pessoas que estão ali, né? Elas vivem pesadelos, né? Então esse tratamento é como uma medicação que ela recebe para aliviar, né, essas energias que eles vão ali, o sopro e tudo mais, então, dá um alívio. Mas ainda não cura, porque ela é um processo, não é rápido essa questão, né? Demora um certo tempo para que a pessoa possa vencer as ilusões que ela construiu dentro dela mesma, as culpas que ela carrega. Então, isso aí vai... A gente tem que lembrar, né, como diz aqui, bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. Então, a pessoa que comete equívocos, ela ainda carrega aquela culpa, aquela situação por algum tempo, até que ela consiga vencer, né, e ressignificar tudo aquilo ali. Voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. Então, aqui então ele encerra a situação. Vencerá a consequência. Vencera um pobre homem vigilante, mas ao meu ver seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Aqui com referência ao que ela passou, né? Consequência, né? Ela pegou e conseguiu a vingança que ela queria, matou o companheiro, mas não se livra da culpa, né? Os seres espirituais continuaram perseguindo ela, né? E aqui a gente lembrando um pouquinho das reflexões de André Luiz. Olhando como é que está a nossa hora? Você que está com o relógio aí? 9h10, no meu é 9h13. 9h13. Já está quase na nossa hora. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família de sangue, não desejaria auxiliá-la? Não é assim que acontece? Quando a pessoa que está passando por aquela situação, ela é uma pessoa próxima, de sangue, da nossa família, como é que a gente age? Né? Como é que a gente age? A gente não vai querer ajudar, não vai querer socorrer, né, a pessoa? Por que haveria de acusá-la se não conhecia todo o seu passado?
Teria recebido educação na infância, a bênção no lar, a segurança de um afeto sem manchas. Quem sabe viera de longe, como uma pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento. Então, são as reflexões que André Luiz faz. Bom, essa é a nossa reflexão dessa manhã. Eu queria agora que vocês fizessem alguns comentários, né? Sobre a situação, tudo mais, né? Para a gente compartilhar o que estudamos, o que a gente tira de ensinamento dessa passagem, desse capítulo 23, os pesadelos daqueles que dormem. Alguém quer começar? Começar a falar? Ninguém? Dona Lalinha, a senhora está muito quietinha. Tô nada. Tô até boa aqui. Tô aqui pensando. Pesadelos todos. Na verdade, eu não tenho pesadelo. Não tenho esperança, assim, lembrança de ter tido pesadelo. Meu marido, outro dia, o Tchauzinho, outro dia disse que sofreu um pesadelo grande demais da conta. Sonhou que eu tinha morrido. Eu estava bem aqui, pertinho dele. Mas foi um sonho muito horrível que ele teve. Foi um sonho muito, muito triste. Então, é certo que ele estava em dificuldade lá onde ele estava, né, passeando durante o sono. Ele foi para algum lugar que ele ficou com medo, né? Eu quase não sonho, não. Não tem tempo de sonhar, não. Durmo bem demais. Não tem tempo de sonhar, não. Mas é assim mesmo. A gente depende do tipo de pensamento, acho que do tipo do dia que a gente passou, se passou um dia tribulado, com pensamento negativo, eu acho que é isso que a gente faz ter pesadelo pesado. Mas se a gente passa um dia tranquilo, acho que não tem perigo de ter pesadelo, não. Porque os pesadelos que faz pesadelo para a gente é espírito sofredor ou zombeteiro, né, que fica dando trabalho de noite. No caso dos encarnados, né? Agora, no caso dos pesadelos dos desencarnados, já eles vivenciam aquilo que eles fizeram. Que às vezes já passaram por aquilo, né? É o que eles já passaram na vida. Eles vivem novamente aquela situação. Foi o caso da Ana aqui, né? De novo e de novo. Nós temos algumas situações, né? Por exemplo, de suicida, né? Que ele vê o corpo dele, por exemplo, sendo despedaçado, né? Sente as dores, depois sente de novo, fica passando por aquela situação várias vezes, né? Porque eles criam eles ficam presos naquele momento que foi assim muito grave para eles, né? Que carrega a culpa e a culpa faz eles viver novamente aquela situação de dor e de sofrimento, né? É o caso do... A fragilidade do corpo, às vezes, também traz pesadelos. Porque já no ano passado eu tive doente, eu tive muito frágil. Aí, como diz, eu falei com as meninas, eu já tive com um pezinho do lado de lá e elas me puxaram, do lado de lá para cá. Mas eu tinha pesadelos, assim, eu acordava e eu via que era pesadelo, mas eu não conseguia desvencilhar daquele pesadelo. Mas era coisa simplesinha, para mim era um pesadelo. Eu sonhava com uma pessoa, às vezes puxando a minha coberta. Aquilo para mim era um pesadelo grande demais, e era coisa à toa, sem necessidade. Aí a gente faz a metáfora de uma tempestade num copinho de água. Às vezes, uma coisa tão grande a gente faz virar pesadelo. Depende da fragilidade.
a gente às vezes se vê caindo, né? Tem medo de acordar, ou quer acordar e não consegue. Vários tipos de medo durante o sono que às vezes a gente passa. É isso mesmo. Muita fragilidade. Algum comentário mais? Nada mais? Orlando também não? Não. Não? Ok, vamos então partir para o encerramento, né? Vamos encerrar. Esse livro Os Mensageiros, ele já nos próximos dias ele deve sair o filme dele, né? Faz 2 anos que eles estão trabalhando nesse filme. A exemplo do que aconteceu no nosso lar, Os Mensageiros se transformou em filmes também, né? Vai ter o filme dele na Netflix, né? Ele provavelmente vai para os streaming também, né? Nos próximos dias eles vão lançar no cinema, mas em seguida já vai para o Netflix e outros tantos. Como nós estamos estudando o livro, nós vamos ter uma visão talvez um pouco diferenciada, né, daqueles que não leram o livro. Porque o filme do nosso lar é diferenciado do livro bastante. Eles pegam as partes, né, que chamam mais atenção e tal. O livro é bem mais complexo, bem mais Verdade. Eu estava vendo aqui, parece que por aqui, eu acho que vai estrear dia 26, me parece. 26, por aí. Né? Que conta eu estava olhando aqui na internet. Goiânia é. Em Goiânia? 26. Acho que é lançamento nacional, né? A gente tem vários vídeos no YouTube de comentários, né? Lives, inclusive. Ontem mesmo estava vendo uma live da FEB, eles comentando, né? Como é que foi feita a filmagem e tudo mais. Porque no cinema, realmente, a dona Larinha tem razão, não dá para apresentar ele alguns detalhes que a gente vê no livro, né? É bem mais resumido. Mas quando se lê o livro e depois assiste o filme, acho que a gente tem uma ideia do filme melhor. Porque o tempo também de filme é muito pouco para apresentar tudo que é necessário, né? São 1 hora e pouquinho só. Aí tinha que ser uma série, né? Uma série. Sim, concordo, Dona Lalinha. Fazer tudo tinha que ser uma série. E muitos de nós querem ver no filme aventura, né? Quer ver aquela parte mais romantizada, nada de ficar fazendo essas análises de reforma íntima e tudo mais. A gente quer ver a história, muitas vezes, né? Mas é isso. Muito bem, então vamos partir para o encerramento. Alguém quer fazer a oração final? Algum voluntário? Não sei se vocês perceberam, mas meu mano está aqui, ó, do meu ladinho, ó. Nós estamos 2 juntos aqui. O Orlando ainda tá em Palmas? Está em Palmas. Olha que legal! Tá no calorzão, seu Orlando. Pois é. Faz parte, né? Tá no Brasil e no mundo, né? Não é só em Palmas, não. Aí, né, aqui em Goiás tá de assado, tá igual forno para assar bolo. Verdade, Dona Lalinha. Assando bolo aqui. Você faz a massa, foi lá que ela assa sozinha. Muito bem. Ninguém se apresenta por voluntário, eu vou ter que fazer a prece então de novo? Eu vou fazer, Orlando. Então tá bom. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós vos agradecemos por esse momento que estamos aqui reunidos no seu nome, estudando um pouquinho da obra de André Luiz, que é essa obra maravilhosa que tem nos ensinado coisas importantes para o nosso aprendizado futuro. Nós vos agradecemos por tudo, Mestre Jesus, agradecemos pelas bênçãos que tem nos oferecido no nosso dia a dia, agradecemos as maravilhas do aprendizado e pedimos a Ti ainda, Mestre, que continue sempre abençoando a todos nós que estamos aqui presentes, abençoando a nossa família, a nossa casa, abençoando o nosso Brasil inteiro, o mundo, para que possa acalmar as guerras e retornar à paz, essa
paz tão desejada por todos, que um dia há de chegar. Obrigado, Mestre Jesus, e nós vos pedimos que no próximo sábado, nesse mesmo horário, nós possamos estar aqui reunidos novamente, nós todos reunidos em paz, com saúde e esperando aprender cada dia mais dessa obra maravilhosa. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Gratidão Que assim a todos. seja e assim será. Assim será. Já é. Já é. Já é. Muita paz para Assim todos. seja. Deus abençoe. Amém. Bom final de semana para todos. Fiquem Gratidão com Deus. para todos nós. Tchau, tchau. 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 Maravilhoso final de semana para todos. Aproveita bem Palmas, Orlando. Tá bom. Eu vou pôr o Dilon na linha aqui. Tá vendo? Ele é o irmão mais velho, né? Cuida desse irmãozinho mais novo aí. Tá bom. Muita paz.